A paz, queridos, como estão? Nós estamos aqui bem, morrendo de saudade de cada um dos irmãos, mas firmes, né? Vamos permanecer assim. Hoje eu queria trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos um texto, que é um texto que fala muito ao meu coração. É um texto que me encoraja, que me traz força em alguns momentos. A Bíblia toda, amado, fala conosco. Mas às vezes a gente tem alguns textinhos que a gente sempre volta a eles, né? Eu não sei se com os irmãos acontece a mesma coisa, mas esse texto em especial é um texto que a primeira vez que eu ouvi não foi lendo, foi em uma pregação. E desde então eu trago ele comigo, no meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos é o quarto capítulo da segunda carta de Coríntios. Mas como o quarto capítulo inteiro, irmãos, é maravilhoso para isso. Para nos trazer esse conforto, para nos dar motivação. Mas como ele ficaria uma leitura um pouco extensa, eu separei alguns versículos. E hoje eu vou ler com os irmãos alguns versículos. Mas depois aí na sua casa, com tempinho, na sua meditação, leia esse capítulo. Ele é muito especial e eu tenho certeza que ele vai falar ao seu coração como tem falado o meu. Essa é a minha oração neste momento. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, e nós vamos ler do 7 até o 11, e depois do 16 em diante, tá bom? Então, por enquanto, do 7 ao 11. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, eu te sou grato, Senhor, por mais essa oportunidade, ó Pai, de podermos te Senhor, apesar da distância, Pai. Eu sou grata, Pai, pela tecnologia, Senhor, que nos permite, Pai, estarmos perto, mesmo distantes, Senhor. E eu peço, Pai, que neste momento não seja eu a falar, ó Pai, mas com humildade, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito me guie, Senhor, para que essa palavra chegue aos corações, ó Pai, da mesma maneira que um dia ela chegou ao meu, ó Pai, e que ela traga conforto, que ela dê esperança, determinação, ó Pai, a cada um dos irmãos que estiverem vendo este vídeo, Senhor. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, na certeza da Tua grande misericórdia, Pai, e do Teu amor. Amém. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, como sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha só. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, Paulo fala de um tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, né? E o vaso de barro, ele era comprado na época de Paulo muito baratinho. E era muito comum. As pessoas tinham vasos de barro na sua casa, assim. E esse vaso de barro, em si, ele era muito simples, mas ele era muito útil. Porque nele era colocado óleo, um pavio, e ele servia para iluminar o ambiente. É isso que Paulo diz que Deus faz com a gente. Ele pega esse ser comum, esse ser que muitas vezes não enxerga a sua importância mesmo, né? Que poderia passar despercebido, e enche-nos com seu Santo Espírito, e assim nós podemos iluminar a nossa volta levando o amor de Cristo. Que coisa mais linda, né? E quando Paulo diz que em tudo nós somos atribulados, ele está falando tanto das coisas externas que nos cercam, como das coisas internas, que são aquelas que acabam atormentando a nossa alma, o nosso coração. A palavra angustiado quer dizer assim que nós temos um estreito espaço. E a palavra perplexo, lá no grego, vem de dizer que
vem de duas palavras diferentes que é não e caminho, como se a pessoa estivesse sem saída. Mas ele diz não desanimado, que quer dizer que desanimado quer dizer totalmente perdido. Então, apesar de nós estarmos num caminho estreito, apesar de sentir essas tribulações, tanto de fora como de dentro, nós não estamos sem saída. E o desanimados, que aqui não desanimados, quer dizer que nós não estamos totalmente perdidos. Porque nós sabemos para quem nós temos vivido. E nós sabemos em quem nós temos crido. Não é mesmo? Então, olha só que coisa linda. Estamos atribulados, podemos ter muitos problemas, porém não angustiados. Nós não estamos espremidos, sem ter um espaço para correr, sem saber para onde ir. Perplexos, quer dizer assim, muitas vezes podemos achar que não temos saída, mas não desanimados, não estamos totalmente perdidos, porque nós sabemos para onde nós caminhamos, nós sabemos quem nos guia, nós sabemos quem cuida de nós, que é Cristo. E aí, quando aqui no versículo 9 ele diz perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, ele está falando no sentido literal. Lá em Atos 14, 19, diz que Paulo foi apedrejado e deixado para morrer. Então ele foi perseguido, literalmente, e ele foi abatido como um animal, mas não destruído, porque ali a vida dele não acabou. Ele recobrou forças e voltou a pregar o amor de Jesus. E isso aconteceu com Paulo literalmente, assim como acontece com muitos missionários em muitos lugares. Aqui nós temos o privilégio, olha que privilégio nós temos. Hoje nós não podemos ir à igreja física, mas nós podemos usar a internet para falar do amor de Deus, nós podemos usar recursos para ouvir uma música, para ouvir um louvor, podemos cantar, nós podemos assistir uma palavra pela televisão, nós temos recursos, nós não somos perseguidos por amor a Cristo. Nós temos essa liberdade, né? Nós somos privilegiados nisso. Não corremos risco de morte por adorar ao Senhor. Graças ao bom Deus. Para nós, é muito mais a gente morrer, esse morrer que ele diz no versículo 10, 11, é morrer para nós mesmos. É nós buscarmos morrer para as nossas vontades e desejos que não glorificam a Deus. Para aqueles desejos do pecado que nos afastam do Senhor, e buscar mais a Cristo, né? Então, quando nós morremos para nós mesmos, Cristo se manifesta em nós. Aí a gente vai lá para o versículo 16. E vamos ler do 16 ao 18 e o primeiro versículo do capítulo 5. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Queridos, por mais que a gente desanime, e eu vou falar aqui para você, eu não sei quais são os motivos que têm te levado a desanimar. Eu sei que tá fácil de encontrar, não é mesmo? Basta a gente abrir o jornal, basta a gente ouvir notícias, olhar à nossa volta, que nós encontramos motivos para desanimar. Mas por mais que o nosso homem exterior até adoeça, né? Até se sinta enfraquecido, o nosso interior tem que permanecer vívido. Nós temos que encontrar nas misericórdias do Senhor esse renovo dia a dia. É um leão por dia? Pode ser um leão, um urso, um jacaré, o que for. Mas será vencido pela graça de Jesus, pelo amor de Cristo. Nós precisamos renovar e se agarrar a esta fé e não deixar que as coisas exteriores nos abalem. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tudo é leve se comparado com o que Cristo já pagou na cruz por nós, queridos.
Ele já pagou tudo, já levou sobre si as nossas dores. Então, o que nós estamos vivendo aqui é consequência do nosso pecado, é consequência do nosso dia a dia, mas é leve. O peso maior já foi pago. O peso de morte já foi pago. E é momentâneo. Não é para sempre. Nós estamos passando pelo deserto, não vivendo nele. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Cristo tem preparado para nós é acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem. Porque as que vêm são temporais e as que não se veem são eternas. Aquilo que nós não vemos, mas cremos. Aquilo que Cristo tem preparado para nós é muito melhor, muito maior e é eterno. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Queridos, é normal que o nosso homem exterior, que é físico, como diz aqui em Paulo, é normal que a gente sinta dor. É normal que a gente sofra. É normal que a gente chore. É normal que nós soframos com doenças, com os problemas, com as tribulações. Tudo isso faz parte da nossa vida. Jesus não disse que seria diferente. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo. Então nós não podemos deixar que essas coisas interfiram no nosso homem interior. Nós precisamos buscar manter a nossa fé, buscar a nossa esperança no amor de Cristo, na salvação e do nosso lar eterno. Tá? Eu sei que parece ser fácil, você pode dizer assim, ela fala de um jeito que parece que é tão simples, não sabe o que eu estou passando. Esses tempos atrás, todos os dias eu olho as lembranças do Facebook. Sabe, eu gosto de olhar, eu gosto de ver como eu pensava anos atrás, algumas coisas que mudaram em mim, ou que eu amadureci, outras coisas que eu continuo pensando igual, eu gosto de ver as fotos, né? Geralmente aparecem muitas fotos do grupo de jovens, aparecem fotos das crianças, e eu gosto de ver. E uma das lembranças era de como eu era mais bravinha, um pouquinho, ainda continuo, mas era um pouquinho mais. E eu tinha compartilhado uma fotinho com um texto dizendo sobre que os jovens estavam mais ansiosos esperando um escolhido do que o noivo. E aí eu falava, e ainda é um escolhido por semana, nananana. E uma pessoa compartilhou assim, escreveu assim embaixo do meu post: com casamento marcado, é fácil falar isso. E eu respondi para ela que antes de ter o casamento marcado, eu havia sofrido muito, havia chorado muito. Se eu soubesse, né, quão bom era esperar no Senhor. Teria evitado muitas lágrimas. E eu queria dizer para vocês, queridos, que muitas vezes pode parecer fácil eu esteja falando isso aqui para você. E pode parecer que, de repente, nós vivemos... Quem fala isso parece que quem tá de fora pensa assim, essa pessoa vive num mundo cor-de-rosa, numa bolha e não tem problemas. E não é isso, né? Todos nós temos problemas. Todos nós enfrentamos os nossos pecados. Todos nós enfrentamos as nossas decepções. Todos nós temos essa luta diária. Mas todos nós estamos noivos. Amém? Nós sabemos, eu e você sabemos que tem um noivo que nos espera, que nos ama e que está tudo preparado para nós. Nós temos um futuro brilhante e lindo. Se apegue nisso. Não fique olhando para o gramado do vizinho, porque o gramado do vizinho sempre parece mais verdinho, sempre parece mais bonitinho, mas ninguém sabe o tanto que ele lutou para cuidar daquele jardim. Né? O tanto que custa a ele cuidar daquela grama. Não pense que você é o único que tem problemas ou que tem atribulações. Todos nós temos.
Sabe, queridos, na nossa igreja nós temos irmãs tão maravilhosas, irmãs e irmãos, mas tem algumas irmãzinhas assim que eu queria guardar num potinho, sabe? E essas irmãs, toda vez que eu chego para um culto, enquanto ainda a gente estava no presencial, sempre recebiam com um sorriso no rosto, um abraço, e sempre muito alegres servindo a Cristo. E muitas vezes eu nem imaginava os problemas, as dores, as dificuldades que essas irmãs estavam enfrentando em casa ou fora da igreja, né? E quando eu ficava sabendo muitas vezes desses problemas de alguma maneira, eu tomava até um choque e falava, nossa, eu nem imaginava, não é mesmo? Então, assim, então não se compare, né? A gente não sabe. Existe um ditado que diz sobre calçar o sapato do outro, né? E a gente não sabe por onde esses pés caminharam, que dificuldades, que obstáculos eles enfrentam. Então, assim, muitas vezes você olha para uma pessoa e pensa que só você tem problemas. Não é isso. Todos nós temos. Alguns externam mais, outros externam menos. Mas todos nós passamos por dificuldade. O que nós temos que ter em comum é o nosso foco, é a nossa esperança no Senhor. E também, não se diminua, né? Tem os dois opostos. Aquele que acha que só ele tem problema, ou aquele que acha que é insignificante demais, ou que seus problemas são pequenos demais para incomodar alguém. Não pense assim. Não pense que o que você vive é pequeno demais ou não tem importância. Não se coloque nessa escala. Se te machuca, se te aflige, se te faz mal, importa para Cristo. Amém? Cristo ouve seu choro, ouve suas petições e se importa com você. Eu sei que o pastor Daniel já falou dessa série aqui, eu já compartilhei algumas coisas sobre ela, que é a The Chosen. Tem uma cena, queridos, uma cena bem pequenininha, em que Cristo olha para uma mulher, eu não vou dizer quem, em que situação, para não dar spoiler para vocês, tá bom? Quem que foi que for assistir depois. Mas ele diz para ela, eu vejo você. Essa cena me tocou muito, sabe? Foi como se eu ouvisse Cristo dizer para mim, eu vejo você. Cristo nos vê, amado. Ele vê o nosso interior, ele vê o que nos aflige, ele vê quando nós choramos sozinhos, quando nós oramos em silêncio, sem palavras, quando nós nem encontramos forças para orar. Cristo está vendo. Então Cristo te vê. Não pense que você não é importante. Não pense que os seus problemas não importam para ninguém. Jamais pense isso. Cristo te vê. Tudo que ele sofreu foi por você. Então não pense que você é insignificante demais para clamar por ele e para receber a sua misericórdia. Não é. Você é único, é especial e amado. Amém? Tenha isso no seu coração hoje. Tenha isso no seu coração sempre. Lembra aqui, volta aqui, lê de novo, lê comigo de novo. Em tudo, versículo 8, somos atribulados, porém não angustiados. Não importa os problemas, querido. Não se angustie. Permita que Cristo tire este fardo do seu coração. Entregue a Ele. Perplexos, porém não desanimados. Não desanime. Levanta sua cabeça. Nós temos a misericórdia do Senhor que se renova. Nós temos fôlego de vida. Levante mais um dia, amanhã. Faça o que tiver que fazer, enfrente o que tiver que fazer, tenha forças. Encontre ânimo no Senhor. Perseguidos, porém não desamparados. Cristo não nos desampara, amados. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca, nunca. Amém? Abatidos, porém não destruídos. O contrário. Cada vez que você se machuca, você se torna mais forte,
você se levanta de novo, você tem forças para caminhar. É isso que eu desejo a você, não só nesta noite, mas por toda a sua caminhada, amados. Que você entenda o quanto você é importante e que apesar de todos os problemas que possam parecer gigantes aos nossos olhos, assim como Golias parecia gigante para os israelitas, e mesmo pequenininho Davi o venceu. Então tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso. Assim diz a palavra do Senhor para nós, né? Tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Seja assim, queridos. Levante-se, creia nas promessas do Senhor. Creia que tudo isso que estamos vivendo é passageiro, porque é. Nós não sabemos como tudo isso vai terminar. Eu não sei como todos os seus problemas, os meus problemas, os problemas dos outros vão se resolver. Mas eu sei que é temporário e que a nossa casa, a glória de Deus que nos espera, o céu nos espera, tudo isso não é momentâneo, é eterno. É nisso que nós temos que manter o nosso foco, a nossa esperança, viver a cada dia para encontrar com Cristo. E lá tudo isso vai ser esquecido. Hoje, eu quero que quando você se for orar antes de se deitar, que você peça esse conforto a Ele. Se é isso que você está precisando, se é de um colo, se é de um bom ânimo, peça. Eu quero que você se sinta abraçado, que você se sinta agraciado no melhor abraço, no melhor colo, que você se aconchegue no colo do Senhor. É isso, amados. Resumindo, é isso. Que você se sinta abraçado, que você sinta aí no seu coração Cristo dizendo para você: eu vejo você. E que você possa ter uma boa noite de sono, que você possa descansar na certeza deste cuidado. Amém? Sinta-se abraçado, não por mim, mas por Cristo. Se cuidem, fiquem na paz de Deus e nos encontramos no domingo novamente. Amém?